Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, aqueles comentaristas bíblicos que combatem o dízimo, que são contra a entrega do dízimo, dizem que não há no Novo Testamento nenhuma referência clara falando para entregar o dízimo, mas estão redondamente enganados. No Novo Testamento há uma referência clara de Jesus mandando entregar o dízimo. Prestem atenção nesse nosso estudo, um estudo claro e objetivo. Meus queridos irmãos e amigos, existiam 3 tipos de dízimos que os israelitas deveriam entregar. Vou repetir. Existiam 3 tipos de dízimos que os israelitas deveriam entregar. Primeiro dízimo dos levitas, 10%. Leiam, por gentileza, lá no livro de Números, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 24. Esse dízimo era destinado ao sustento da tribo de Levi, que não recebeu herança quando foi feita a divisão da terra de Canaã entre as tribos. Estão entendendo? Primeiro dízimo dos levitas, 10%. Leiam, por gentileza, Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 24. Esse dízimo era destinado ao sustento da tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi não recebeu herança quando foi feita a divisão da terra de Canaã entre as tribos. Essa tribo, a tribo de Levi, se dedicava exclusivamente ao serviço do tabernáculo e posteriormente no templo. Segundo dízimo das festas, 10%. Leiam, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Esse dízimo era separado e destinado para as celebrações, refeições e hospedagem quando iam a Jerusalém anualmente. Se a distância fosse muito grande, de onde moravam até a cidade de Jerusalém, para transportar os grãos e os animais, porque os dízimos muitas vezes era pago com grãos e animais, podia vender o dízimo da colheita e os animais e levar em dinheiro. E ao chegar em Jerusalém, comprar bois, ovelhas, vinho, refeições e pagar a hospedagem. O terceiro dízimo era o dízimo dos pobres. Dízimo dos pobres. Leiam, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29. Esse dízimo
era entregue trianalmente, isto é, a cada 3 anos. Estão entendendo? O terceiro dízimo, dízimo dos pobres, Deuteronômio 14, versículo 28 e 29, era entregue trienalmente, isto é, a cada 3 anos. Esse dízimo, o terceiro dízimo, o dízimo dos pobres, era destinado aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que não houvesse necessitados no meio da comunidade. O historiador judeu Flávio Joséfo, no livro Antiguidades 4, página 240, menciona o costume de entregar os dízimos. Prestem atenção no que diz o historiador judeu Flávio Joséfo. Abre aspas. Em adição aos 2 dízimos que já tenho orientado vocês a pagar todos os anos, um para os levitas e o outro para as festas, vocês devem separar um terceiro dízimo a cada 3 anos a destinação de provisões que faltam às viúvas e aos órfãos. Fecha aspas. Além dos dízimos, tinham ainda as ofertas adicionais, como a festa das primícias, Yom HaBikkurim, festa das primícias, Yom HaBikkurim. Os primeiros frutos da colheita, azeite, vinho, lã, etc., eram separados antes de qualquer consumo, dedicando a Deus o melhor e o primeiro lugar. Os primeiros frutos, né? Lã, azeite, tudo era dedicado a Deus. Esses produtos eram levados ao santuário para sustentar os levitas, sacerdotes, que não tinham herança de terra e se dedicavam ao serviço do templo. Entenderam? Esses produtos, os primeiros frutos, festa das primícias, eram levados ao santuário para sustentar os levitas, sacerdotes que não tinham herança de terra e se dedicavam ao serviço do templo. Quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, abre aspas, para que haja abastança na casa do tesouro, fecha aspas, está dizendo para que o povo de Israel trouxesse integralmente os dízimos e ofertas no templo, para que houvesse fartura e recursos suficientes para o sustento dos sacerdotes, levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Os dízimos não eram para que os sacerdotes e levitas vivessem nababescamente, vivessem como um rei, como acontece em muitas igrejas hoje. Havia
uma preocupação muito grande com os órfãos, com as viúvas, com os pobres e com os estrangeiros. Meus queridos irmãos e amigos, toda igreja tem que ter um braço social ou um departamento social atuante. A entrega dos dízimos e das ofertas adicionais não eram vistos pela maioria como um fardo demasiado pesado. Eles faziam isso com alegria, porque para eles era uma maneira de agradecer a Deus e de ajudar na manutenção social da nação de Israel. Quando Israel pediu um rei, prestem atenção, quando Israel pediu um rei, o profeta Samuel avisou que não seria bom, que não seria conveniente. Por quê? Porque o rei tomaria mais 10% para sustentar a estrutura governamental. Leiam lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 17. O profeta Samuel fez uma séria advertência ao povo de Israel do que podia acontecer, mas não deram nenhuma importância e ficou muito difícil. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao 17, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, do versículo 20 ao 26, quando os fariseus e herodianos tentaram colocá-lo numa posição difícil perante o Império Romano e o povo judeu, disse, abre aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fecha aspas. Mas aqui Jesus não está falando claramente do dízimo. Jesus não está falando claramente do dízimo. A passagem de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, não está focando no dízimo. Eu vou repetir novamente. A passagem de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, não está focando no dízimo. Muitos cristãos citam essa passagem quando fala de dízimo. Em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, é mencionado o dízimo para fundamentar a superioridade do sacerdote de Melquisedeque, que é um tipo, uma figura de Jesus, o Cristo, em relação ao sacerdócio de Arão. Esses versículos não falam de uma lei de dízimo para a igreja. Já no livro, já no Evangelho, segundo Mateus, segundo Mateus capítulo 23, versículo 23, guarde bem essa passagem, fala claramente do dízimo. No Evangelho
segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus, o Cristo, fala claramente do dízimo. Eu vou repetir. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus, o Cristo, fala claramente do dízimo. Prestem atenção. Vamos ler em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Bíblia Almeida Fiel. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Deveis, porém, fazer estas coisas, entregar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, da colheita, sem omitir aquelas. Fecha aspas. Jesus o Cristo está dizendo que os fariseus deveriam dar o dízimo ou entregar o dízimo sem dúvida nenhuma. Entenderam? Jesus o Cristo está dizendo que os fariseus deveriam dar o dízimo ou continuar dando o dízimo, mas não deveriam negligenciar, o que acontece muito hoje, o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, Jesus o Cristo está validando a prática do dízimo, mas advertindo que não deveriam esquecer o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Um grande e carinhoso abraço.